Boa noite de novo para quem estava aqui, boa noite para quem está chegando. Como é que vocês conseguiram chegar aqui? Vocês são verdadeiros heróis. Porque eu estava vindo para cá, a hora que eu cheguei ali antes da ponte do Niterói, chegando perto da linha, um desvio. Aí eu virei à esquerda, cheguei ali naquela rua ali que dá na Itapecerica e ela é contramão. Eu falei, não vou na contramão. Mudaram a mão da rua, voltei e aí dei a volta lá por baixo, passei lá na JK, chegando aqui, na maior, já com medo de chegar atrasado. Cheguei ali, tinha um caminhão ali na rua que não deixava passar ninguém. Como é que vocês chegaram aqui? Está difícil, né? Parece que os espíritos não querem deixar a gente estar aqui hoje, não. Mas chegamos, estamos aqui felizes, né? Graças a Deus, recebendo um pouco dessas energias salutares, essas energias curativas que estão nesse ambiente. Não sei se vocês sabiam, não precisa tomar passe. Pode tomar passe, mas aqui dentro já é um passe que a gente está tomando. Aqui já é uma ilha de espiritualidade nesse mundo tão cheio de materialismo, né? De pressão, etc. Bom, quero contar para vocês inicialmente a historinha da tartaruga Tuca. A tartaruga Tuca queria ser mais rápido do que o coelho. E ela vivia se esforçando para ser mais rápida do que o coelho. Só que, por natureza, o coelho era muito mais rápido que ela. Ela andava devagarinho, desengonçada, uma maior dificuldade. Então, a sábia coruja falou para a tartaruga: o que te faz feliz? Eu queria correr tão rápido igual o coelho. Aí a coruja pensou e falou para ela assim: cada um tem um propósito de vida diferente. Descubra o seu e você será feliz fazendo aquilo que o seu coração pedir. Então Tuca começou a refletir sobre aquilo, sobre si mesmo, e resolveu então entrar num lago e começou a perceber toda a beleza do lago, e ela começou a explorar o lago com toda a persistência própria dela, lenta como ela, mas aí ela percebeu aquela beleza e tudo que ela via no lago e que o coelho não podia ver, porque só ela dava conta de entrar no lago, nadar, mergulhar, e ela conseguiu ser imensamente feliz com aquilo que ela era. Cada um de nós tem um propósito. Vocês já descobriram o propósito de vocês? Mas é esse propósito, viver esse propósito, é que vai trazer a felicidade para cada um de vocês. E o filósofo Aristóteles falava que todas as nossas ações, a última ação que eu estou procurando é a felicidade. Então, quando eu vou no trabalho, é porque alguma coisa no trabalho vai trazer felicidade. Quando eu procuro um curso, uma profissão. Quando eu vou casar, eu estou procurando a felicidade. Quando eu descaso, eu estou procurando a felicidade. Né? Quando eu tenho filho, estou procurando a felicidade. E por aí vai. E muitos erram, porque procuram a felicidade no lugar errado. Muitos acham que a felicidade está no brilho do ouro, não está lá.
Muitos acham que está na sensação do prazer, felicidade não está lá. Muitos acham que a felicidade está na beleza e na juventude passageira. Beleza acaba, a juventude também. E se pensarmos, até a vinda nossa aqui tem a ver com felicidade também. Mas será que a gente está procurando a felicidade no lugar certo? Será que a felicidade pode estar aqui na casa espírita? O que eu estou procurando aqui? Será que o Espiritismo pode responder a alguns anseios que eu tenho? O estudo de hoje, ele vai exatamente buscar uma compreensão melhor do que é o Espiritismo, para a gente entender se a gente está aqui no lugar certo, porque talvez o meu lugar não seja aqui, e talvez a busca minha da felicidade não está por aqui. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é mostrar, tentar ampliar o nosso entendimento do que vem a ser Espiritismo. E eu sou professor, eu vou tentar explicar da forma mais simples que eu conseguir, tá? Mas se houver alguma dúvida, como já falou, não posso responder as dúvidas porque está sendo gravado, mas tem voluntários aí que pode passar o papel, uma caneta, e vocês fazerem as questões de vocês sobre o estudo de hoje. E se houver tempo, no final eu respondo as questões de vocês. Combinado? Tá? Então, se tiver alguma dúvida, eu não posso responder aqui, mas façam as questões que eu tentarei responder. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. As coisas parecem simples. Por exemplo, espiritismo eu sei o que é espiritismo. Mas quando você se aprofunda para tentar responder, as coisas vão ficando complexas. Santo Agostinho faz isso num livro dele, que é excelente leitura, Confissões, que perguntam para o Santo Agostinho o que Deus fazia antes da criação. Pergunta complexa, né? O que Deus fazia antes da criação? Aí ele começa a estudar, já que tinha a ver com o tempo, né? O que Deus fazia antes da criação. E ele começa, tempo todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é tempo. Só que quando você vai procurando entender o que é o tempo, Santo Agostinho fala uma joia, né? Ele fala assim, olha, todo mundo sabe o que é o tempo. Eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem, eu já não sei mais. Então, todo mundo sabe o que é espiritismo, mas se me perguntarem, já fica muito difícil de responder. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Porque o espiritismo é em si muito complexo. A gente vai ver isso no estudo de hoje. E para a gente entender um pouco do espiritismo, eu queria falar um pouco para vocês, brevemente, porque daria um estudo, só essa parte da história do espiritismo. Vocês sabem como é que surgiu o espiritismo? Porque a história ajuda a gente a entender um pouquinho. Quem sabe como é que surgiu o espiritismo? Levanta a mão quem sabe, quem já ouviu a história. A grande maioria não, né? Vou dar 3 livros para vocês, 4 livros para vocês entenderem a história. O primeiro é muito interessante porque o autor não é espírita. Sir Arthur Conan Doyle. Quem já ouviu falar esse nome? Quem que ele foi? Criador de quem? Sherlock Holmes. Sabiam que ele era espírita, entre aspas? Ele conhecia os fenômenos espíritas, estudou os fenômenos espíritas e escreveu um livro, A História do Espiritismo, assim traduzido para o português. Mas, na verdade, a história do espiritualismo. Porque ele trata do espiritismo como, num capítulo lá, falando assim, o espiritualismo na França, que ele trata do Allan Kardec, o que aconteceu lá. É um livro que estava esgotado,
Não era editora espírita, era editora Pensamento, mas é extraordinário esse livro, tá? Ele é encontrado na internet em PDF. A História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle. E o que ele chama do que aconteceu no século XVIII? Ele chama de invasão coordenada. O que foi essa invasão coordenada? Começou em 1848 na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. Ficou conhecido como o caso das Irmãs Fox. Muito legal, vocês têm que ler, têm que conhecer, que lá é que foi inventado pela primeira vez a linguagem das batidas. A, uma batida. B, duas batidas. C, 3 batidas. E conversaram com o espírito que estava batendo, arranhando a casa de madeira dessas 3 irmãs, Kate, Margaret e Leah Fox. E de lá para cá, isso expandiu para o mundo inteiro. Aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, na Itália e na França. Na França, ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Da mesma forma, era uma mesinha em cima de outra, a mesinha se movimentava e batia. E aí, se vocês quiserem conhecer em detalhes, vou dar outra biografia para vocês. De Zes Van Tuyl, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, também conta essa história. E conta também em Obras Póstumas, o último livro, né, da série de livros da codificação, também tem mensagens contando essa história. São os 4 livros que eu recomendo para vocês. E então, gente, o Espiritismo então surge exatamente nesse momento que Kardec é convidado, né, não surge nesse momento, mas em 1855 Kardec é convidado e aceita, depois de muita insistência, a participar de uma reunião dessa de mesas girantes na França. E entregam para ele um caderno com muitas perguntas que foram feitas a essas mesas. E Kardec se interessa muito por esses estudos, e estuda de 1855 até 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos. A primeira edição, não é essa que a gente tem. O que a gente tem já é a segunda edição. A primeira edição era mais curta, tinha menos perguntas. Mas quem era Kardec? Para a gente entender o que é Espiritismo, quem que era Kardec? Kardec era o senhor Hippolyte de Léon Denisard Rivail, pedagogo e cientista. E ele interessa pelo Espiritismo e começa a estudar esses fenômenos que aconteceram no mundo inteiro. Então, isso veio do mundo espiritual para a nossa realidade. Não foi ele, Kardec, que quis fazer nada, não. Então, foi uma revolução mundial que aconteceu na mesma época em todos os países. Isso é descrito pelo senhor Sir Arthur Conan Doyle. Olha só o pedacinho que eu peguei para vocês, que está no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos, que é considerado o primeiro livro espírita do mundo. Diremos, pois, doutrina espírita ou espiritismo, que tem por princípio as relações do mundo espiritual com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, o espiritista. Vejam só, gente, a palavra espiritismo é criada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que assina o livro como Kardec. Vocês sabem por que Kardec? Ele conta isso em Obras Póstumas. Ele diz que um dos espíritos que
comunicava com ele, que era tipo um protetor familiar, chamava Zéfiro. E esse espírito diz que conheceu o senhor Hipólito na época dos druidas, que ele era um druida chamado Allan Kardec. E aí o senhor Hipólito Léon Denisard Rivail coloca esse nome como Allan Kardec como um pseudônimo para as obras espíritas dele, porque ele já tinha muitas obras da área da educação, de letras, de pedagogia. Já era inclusive famoso na França, daquela época. Então, gente, não tem jeito de desvincular espiritismo de Kardec, porque foi ele que compilou todas essas informações que os espíritos quiseram trazer para o mundo nessa época. E aí a gente fica perguntando, que informações que são essas? Por que nessa época? Por que Kardec? Como é que foi isso? Qual o objetivo do espiritismo? E aí, eu não vou me adentrar muito, mas eu peguei aqui, já que espiritismo está muito ligado a Kardec, algumas definições que Kardec dá para espiritismo. A primeira, em 1857, do Livro dos Espíritos. O espiritismo revela, olha a palavra, revelação. O espiritismo revela a existência dos espíritos, a imortalidade da alma e a possibilidade da reencarnação. Olha que interessante, possibilidade da reencarnação, comprovada pela observação dos fenômenos mediúnicos e pelo mundo das leis naturais, que regem as relações do mundo material e mundo espiritual. Muitas palavras que a gente usa foi criado por Kardec: espiritismo, espírita, reencarnação, mediunidade, perispírito, todas palavras que ele criou. 1859, 2 anos depois, no livro Que é o Espiritismo. Espiritismo é uma ciência. Primeira vez que ele usa aqui a palavra ciência. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. 1861, no Livro dos Médiuns, o livro mais científico de Allan Kardec. Espiritismo é uma doutrina, ele já não coloca mais revelação e já não coloca mais ciência, ele coloca doutrina. Espiritismo é uma doutrina que, tendo como princípio as relações com o mundo espírita, com o mundo material, se manifesta por fenômenos visíveis e sensíveis e que se resume em 3 palavras: Deus, Espírito e Matéria. Começou a complicar, já entrou Deus no meio. Deus sempre foi tratado pelas religiões, nunca teve uma ciência que tratou de Deus. E os filósofos ficavam temerosos naquela época de tratar de Deus também. Então ele já colocou Deus, Espírito e matéria. Em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que Kardec fala: o Espiritismo é a doutrina, de novo, baseada na existência da imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos com os homens, e ensina, por meio de fatos, as verdades reveladas pelos espíritos superiores. 1865, 4 anos antes da morte dele. O Espiritismo é a doutrina que explica a justiça divina. Deus de novo, só que falou justiça divina. Através da lei de causa e efeito, demonstrando as recompensas e punições do além. São reflexos das ações e escolhas realizadas pela vida terrena.
viabilizadas pela sucessão de reencarnações. Isso está em 1865, no Céu e Inferno. E, finalmente, a última, em 1868, 1 ano antes dele desencarnar, na Gênese, o último livro que ele escreveu. O Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, se ocupa dos fatos espíritas. Como doutrina filosófica, ele tira a consequência desses fatos e ensina as lições que dele resultam. Então, essa é a última definição dele. Ciência e doutrina que vem dessa ciência, doutrina que vem dos espíritos. E aí, então, a gente precisa entender o que vem a ser ciência. Porque nem todo mundo sabe o que é ciência. É outra coisa que a gente fala muito e não sabe o que é. O que é ciência, gente? E esse é o motivo porque o Espiritismo só veio ao mundo do jeito que veio a partir de 1850. Porque antes disso a ciência não estava consolidada, a ciência não tinha descoberto. Porque mediunidade ou mediunismo sempre houve em todas as épocas da humanidade. Por exemplo, depois da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, todos os apóstolos, os discípulos lá, falaram em línguas. Ou seja, foram mediunizados e os espíritos agiram ali de uma forma super ostensiva para que o movimento do cristianismo perdurasse na humanidade. Quem aqui já leu o Atos dos Apóstolos? Quem já leu? Leiam. Ele é cheio de fenômeno mediúnico. Ao tempo todo, com Paulo, com Pedro, com os apóstolos, lá naquele movimento você via que o mundo espiritual agia ali de forma a fazer com que o cristianismo desse certo. Se não fosse os fenômenos mediúnicos, o cristianismo seria esquecido. Mas faltava a ciência. E o que a ciência é? A ciência nada mais é do que uma metodologia de conhecimento. A pergunta é o seguinte: como é que eu sei? Ou como é que eu tenho certeza do que eu sei? Como é que eu tenho certeza do meu conhecimento? É uma pergunta difícil de ser respondida. Por exemplo, na Idade Média, o que acontecia? Você via o sol nascer, né? Ele nasce de lá, você via o sol nascer, ele atravessava o céu e se punha lá. O que a gente pensa? Olha, a Terra está no centro e o Sol está girando em torno da Terra. Não é uma conclusão lógica? E levou milhares de anos até a gente descobrir que a Terra é que rodava em torno do Sol, e não o contrário. Mas como é que a gente vai acreditar nisso? Se eu vejo o Sol girando em torno da Terra? Então, como é que eu tenho certeza de um conhecimento? Então, quem começou, quem é considerado o pai da ciência, quem foi? Quem sabe quem que é considerado o pai da ciência moderna? Galileu. Galilei, não é o Galileu, ex-prefeito de Vinópolis, não, viu, gente? Galileu, ele é aquele, né, que foi condenado para a igreja, né, e dizem que ele abriu mão da teoria heliocêntrica perante o Papa, mas na hora que baixinho ele falou, mas que a Terra gira em torno do Sol, mas não quis perder a vida. Mas o que Galileu inventou? Ele inventou muita coisa, ele inventou a luneta, ele inventou o relógio de pêndulo, mas na verdade ele inventou, foi uma forma de perguntar à natureza se o conhecimento era verdadeiro.
E como é que a gente pergunta a natureza? Fazendo experiências. Ele, por exemplo, fazendo uma experiência, demonstrou que coisas de pesos diferentes caem na mesma velocidade. A gente achava que uma coisa pesada cai mais rápido que uma coisa leve. E não cai. Então o que faz? A coisa leve é o vento que deixa ela cair mais lento. O vento é uma força que age, por exemplo, no papel. Mas no vácuo, cai as duas no mesmo tempo. Então ele foi demonstrando por experiências. E depois dele, por exemplo, Newton demonstrou a lei da gravidade, por experiências. E aí a ciência foi só avançando, avançando, e no século XVIII, que é essa experiência, que é a ciência, primeiro foi a mecânica, a física, depois a ciência foi para a biologia, para o reino da vida, e depois até, e aí Kardec não pegou, né? Só para vocês terem uma ideia, o livro de Darwin, A Evolução das Espécies, foi quase que na época do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi um pouquinho antes do livro do Darwin. Então a ciência foi para o ramo da vida, e depois da morte de Kardec, foi até para as ciências humanas. A psicologia, a história e outras ciências invadindo também o reino humano. Mas então, a ciência é esse método que indaga a própria natureza, o próprio universo, aquilo é verdade. Vou só dar uma ideia para vocês entenderem o que é isso. Einstein elaborou a teoria da relatividade, mas enquanto não tivesse uma prova, uma evidência, a natureza respondesse que aquela teoria era verdadeira, ela não foi aceita. Uma teoria muito bonita. Mas quando a estrela apareceu no lugar que ela não deveria aparecer, porque a luz fez a curva, a teoria dele foi aceita. Então, gente, precisava da ciência acontecer para o Espiritismo acontecer. E quem revelou o Espiritismo, codificou, escreveu, era um cientista, do mais antenado da época, e fez esse trabalho maravilhoso, que até hoje, olha só, 200, 850, estamos quase fazendo 300 anos já. E poucas coisas mudaram na obra dele, que tem que ser revista, ou mudada a linguagem, contextualizada, porque ele nos fala lá do século XIX. Então a ciência é isso. E é isso que Kardec fala, que o Espiritismo é ciência. Mas ele fala também doutrina filosófica. O que eu posso mais dizer de ciência? A ciência se tornou e foi se tornando cada vez mais especializada. E isso se tornou um problema. Porque o verdadeiro cientista, que hoje é chamado pesquisador, ele pesquisa aquele tema que ele foi formado, porque a ciência vai sendo sempre progressiva. Então, por exemplo, um pesquisador da área de medicina, ele vai pesquisar aquela área lá, que é a medicina, né? Pesquisar sobre as doenças do homem. E depois vai ter uma especificação maior ainda. Ele vai se especializar em câncer. Aí ele vai fazer pesquisa daquela área do câncer. E lá dentro do câncer tem um tanto de especialização, o câncer na criança, o câncer em tal órgão, e se especializa tanto, que a gente costuma dizer que o pesquisador ou cientista, ele sabe muito de pouca coisa. Ele sabe o máximo, mas daquele pedacinho do universo, daquela disciplina. Então isso se torna um problema, e se torna um problema também você se tornar um pesquisador, porque você tem que fazer universidade, você tem que fazer graduação, você tem que fazer pós-graduação, até chegar lá no título de doutor e começar a fazer suas pesquisas. Então, a ciência, ela se tornou um pouco inacessível para nós, pobres mortais.
Kardec achava que a ciência espírita ia avançar muito. E, infelizmente, a ciência espírita avançou pouco. Ela teve um apogeu lá no século XIX. Depois, as guerras na Europa quase que forçaram o espiritismo a ser transferido aqui para o Brasil. E no Brasil, o nosso povo não é um povo científico. Não é um povo que foi... Nosso povo é mais religioso, o nosso povo é mais amoroso, o nosso povo... As universidades aqui no Brasil só começaram no século XX. Nós ficamos muito atrasados nessa área de ciência. Então, no século XX, o espiritismo é transferido aqui para o Brasil e ele passa a ter mais aspectos religiosos do que científicos. Mas no século XXI, a ciência começou de novo a pesquisar e a responder e a buscar os fenômenos espíritas. Quem quiser ver, procura na página da Federação Espírita Brasileira, pode escrever lá no Google, Teses Espíritas. Na página da FEB tem, e no grupo GAE, G-E-A-E, Grupo Aprofundado de Estudos Espíritas, tem muita tese. Eu peguei só 3 para vocês conhecerem. A tese do Ricardo Monese Julião de Oliveira, da USP, tese de 2003, ele fala sobre o seguinte: a avaliação dos efeitos da prática de impostação das mãos sobre os sistemas hematológicos e imunológicos de camundongos machos. Até a linguagem da ciência é difícil. Ele está estudando aqui o efeito do passe em rato macho. A ciência é assim, específica. Então, veja, é um cientista estudando um fenômeno mediúnico, anímico, do espiritismo, passe. E eu já soube de pesquisas lá na Inglaterra, estudando o passe em doentes terminais. Mas, Jomar, para que é isso importante? A gente sabe que o passe funciona. Sabe. Mas e o tanto de gente que não sabe e fala que isso é crença? Chega para a gente, bobagem. Você vai lá no centro tomar passe? Para que você faz isso? Que bobagem, deixa de ser bobo. Por quê? Porque a ciência ainda não emitiu, falando, demonstrando que isso é verdade. Aí a ciência vai lá e comprova que o passe tem um resultado extraordinário em doente terminal. Aí, quando a ciência afirmar e demonstrar isso, e isso é da certeza do nosso conhecimento, todas as outras religiões vão ter que aceitar isso. Que o passe, que não é exclusividade do espiritismo. O passe está lá na Bíblia, né? Está tudo, outras civilizações também têm, mas a ciência ainda não demonstrou, mas está estudando. Outra tese, dissertação do mestrado da Unesp, de 2012, de Cíntia Alves da Silva, As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica. Precisa estudar as obras de Chico, precisa estudar os romances de Chico. Chico é extraordinário, eu já vi outra que estuda a obra Parnaso Além Túmulo, que tem ali um tanto de poeta, cada um com seu estilo. Igual o Humberto de Campos falou enquanto era vivo, analisando a obra. Ou Chico é um gênio, ou aquilo ali é uma coisa realmente sem explicação. Porque como pode uma pessoa imitar tantos poetas assim, tantos estilos assim diferentes? A ciência tem que estudar. E a última, de Souza Neto. Sem medo da morte, 2 pontos. Um estudo antropológico sobre as experiências de quase morte. Doutorado da UFPE, de 12/3/2018. Já ouviram falar de EQM, os fenômenos de quase morte? Experiências de quase morte? Quem já ouviu falar?
Ah, isso é bom que todo mundo já sabe, nem preciso falar. A ciência tem que estudar, tem que dar explicação, né? Claro que tem explicação materialista e tudo, mas não explica tudo, né? Ciência não dá conta de explicar um fenômeno do Chico Xavier. Isso é ciência, nós temos que aprofundar nessa área. Vou olhar meu tempo aqui que eu vou ter que correr. Filosofia. O que é filosofia? Filosofia também busca certeza dos conhecimentos. A mesma pergunta, como ter certeza do conhecimento? A ciência pergunta para a natureza, a filosofia pergunta para onde? Para a lógica, para a razão. Kardec foi chamado do bom senso encarnado. A filosofia nos ensina a pensar com retidão. Tem uma disciplina na filosofia que chama lógica. A lógica exatamente nos ensina a pensar de forma correta, sem contradição. E na filosofia também está a ética. A ética é a disciplina da melhor ação. Como eu devo me proceder? É o estudo da moral. Então, a outra perna da doutrina espírita, como Kardec falou, é a filosofia. E a filosofia está ao alcance de todo mundo. Todo mundo aqui pode pegar e estudar os grandes filósofos. A ética de Nicômaco, por exemplo, essas confissões de Santo Agostinho, outro filósofo Agostinho de Hipona, antes de se tornar santo, ele era filósofo. Sócrates, conheça a ti mesmo. Então, essas obras e a leitura delas engrandece e fortalece o nosso pensamento. E o espírita, ele tem que ter o pensamento correto. Todo o espiritismo é fundamentado em fatos, ciência, e em lógica, razão. Bom, mas aí vem a última coisa, religião. Agora que a coisa começa a complicar. Por quê? Porque não existe só uma religião. O que existe é religiões. Como que eu vou ter certeza do meu conhecimento pela religião? Não é razão, não é fato. O que pode dar certeza? O que a religião tem? O que nos dá certeza é a fé. A religião é a fé. Mas a fé, gente, é subjetiva. Cada um tem uma fé diferente. O crente tem a fé dele lá, o católico tem a fé, o umbandista tem a fé, né? o islamista, né? Tem a fé, o budista tem a fé. E quantas religiões tem no mundo e cada um com a sua fé? Não existe só uma fé. Aí tem fé até em, sei lá, que o mundo é um plano, não é redondo. E as pessoas têm fé. E fé naquilo, e fé naquilo outro. E pouca fé e muita fé. E como é que a gente resolve isso? O Espiritismo propôs, e aí a frase é de Kardec, a frase é: a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, entre aspas, o livro mais religioso da doutrina espírita. E é o livro mais lido no Brasil, e tinha que ser mesmo, pela tendência do nosso povo. Mas então, a fé vem para suprir aquilo que a razão ainda não conseguiu afirmar e aquilo que a ciência ainda não conseguiu alcançar. Então, por exemplo, nós temos fé no passe. É importante ter fé no passe para ele funcionar?
Não sei, o mais importante é a sintonia. Pela nossa razão, pelo nosso estudo, eu tenho que sintonizar com as energias mais altas. Se eu acreditar, talvez ajude, talvez não. Se o passe é científico, se o passe é fato, eu não acreditando nele, ele funciona também. Obedecendo às leis de sintonia. Mas por que eu tenho que ter fé? Porque, por exemplo, a ciência ainda não comprovou o passe. Então eu tenho que acreditar. O mundo espiritual, as cidades espirituais, veio essa informação através de médiuns. Vários médiuns. Vocês não precisam achar que foi só Chico Xavier e André Luiz, não. Tem um livro que nós publicamos, do Paulo Neto, que chama As Colônias Espirituais. Ele vai demonstrar médiuns desde a época de Kardec até hoje, de vários países, falando das cidades espirituais. Né? André Luiz chamou de colônia espiritual, pegou colônia espiritual, eu não acho um bom nome, né? Colônia não é legal, mas cidades espirituais tem, seguindo aquela orientação de Kardec, vários médiuns, um sem conhecer o outro, falaram a mesma coisa. Então a gente tem fé que vai existir colônias espirituais. Então essa é a religião. O problema da religião é que tem várias, tem o Torá, a Bíblia, né? Todas estas aí. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha só que interessante, ele faz um estudo das revelações na cultura judaica cristã, que é a que ele participava, é a que nós participamos. E olha só que interessante, a primeira revelação foi pelo médium chamado Moisés. Por que ele é médium, Jomar? Uai, ele psicografou os 10 mandamentos lá, vocês não leram lá. O Espírito Jeová ditou para ele os 10 mandamentos. Primeiro médium. Mas não foi só ele não. Um tanto de profetas falaram dessa primeira revelação. Sabem o que é profeta? Aquele que está em transe. Aquele que fica em transe. Quem fica em transe? O médium. A segunda revelação, Jesus personificou essa revelação do amor e da imortalidade da alma. E a terceira revelação, o Espiritismo, que vê esse tanto de espíritos no mundo inteiro falar de novo tudo que Jesus tinha falado. Imortalidade da alma, amor, né, a ética, o mundo espiritual, etc, etc, etc. Então, o Espiritismo, o que seria então o Espiritismo? O Espiritismo é ciência, o Espiritismo é filosofia, o Espiritismo é religião, é síntese disso tudo, é uma misturada disso tudo, tem parte um, parte do outro. É uma pergunta difícil de responder. Para o IBGE, o Espiritismo é religião. Mas o movimento espírita brasileiro é religião. Porque a gente ainda não faz ciência, a gente ainda faz pouca filosofia, né? Como Kardec fazia lá nos primeiros tempos. Pesquisa, a gente faz muito pouca pesquisa. Mas o importante é o seguinte, gente. A gente tem que entender isso, porque, por exemplo, eu já vi falar que Espiritismo, estou terminando, Espiritismo é bíblico, é uma religião bíblica. Não é. Não é. Tantas perguntas aqui a respeito da Bíblia. Bíblia é um conjunto de livros, cada religião tem uma Bíblia diferente. O Espiritismo, se for pegar da Bíblia toda, o que o Espiritismo mais estuda e tenta compreender é o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos ali. E não se restringe a ele, a gente estuda os apócrifos também. Agora, o Espiritismo é cristão? Essa é mais difícil de responder. Kardec fala do espírita cristão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então existe o espírita cristão. Agora,
Pode haver um espírita de outra religião? Quando Kardec cria espírita cristão, e ele precisa falar o espírita cristão, quer dizer que pode ter o espírita budista, ou o espírita de outra religião, por que não? Agora, para ser espírita, ele tem que ler, entender e aceitar os princípios do espiritismo. Eu poderia colocar um tanto de questões aqui que as pessoas têm dúvidas, né, sobre o espiritismo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Só uma última. Será que alguém sem religião pode ser espírita? Sem religião, talvez. Ateu, não, né? Porque o espiritismo está lá falando de Deus e tudo. Para ele ser ateu, ele não acredita em Deus. Então, ele não acredita em um dos princípios do espiritismo. Mas o ateu pode vir a se convencer dos fenômenos espíritas, não da doutrina espírita como um todo. Para a gente terminar, eu queria ler duas frases de Kardec. Aliás, uma de Kardec e uma de Leon Denis, que é um sucessor filosófico da doutrina espírita. A primeira de Kardec está na Gênese, o último livro que Kardec escreveu, 1868. Kardec fez essa obra extraordinária, só para a gente refletir. De 1855, quando ele teve o primeiro contato com as mesas girantes, a 1869, quando ele teve o aneurisma e desencarnou. De 55 a 69, 14 anos. Em 14 anos ele fez essa obra, sem computador, sem máquina de escrever, não tinha inventado máquina de escrever, era na mão. Uma correspondência vastíssima e uma revista espírita, com edição mensal, saía todo mês nesses 14 anos. Imagina o tanto que esse homem trabalhava. Deixava todos nós no chinelo, correspondência com o mundo inteiro. Claro que tinha esposa, né? Amélie Boudet, que ajudava demais. Mas trabalhava muito mais do que todos nós aqui. Última frase dele na Gênesis, assim, sobre o Espiritismo, olha só. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado. Porque se novas descobertas, está falando de ciência, se novas descobertas, ou seja, novas descobertas da ciência, lhes demonstrarem que está em erro sobre algum ponto, todos os pontos, se o Espiritismo está em erro em algum ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então veja que Kardec dá primazia na ciência. Não é igual o catolicismo lá, que não aceitou o que Galileu falou, o que a ciência falava. E agora, né, Papa João Paulo II, que perdoou, que pediu perdão para o Galileu porque estava errado. Mais de 500 anos para frente. Então, o que acontece? Não, o Espiritismo é científico, estuda a ciência. E, finalmente, Leon Denis. Eu procurei em todas as obras de Leon Denis, procurando aquela fase. O Espiritismo não é o futuro não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Mas, na verdade, olha o que Denis fala. Está no livro O Invisível, capítulo 11. A aplicação moral e os frutos do Espiritismo, ao se expressar a ideia que, aos poucos, as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo, e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não fará mais distinção entre uma e a outra.
Pouco importará que religião você siga. Haverá uma harmonia mundial em relação aos conceitos sobre a vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. O que Leon Denis fala? Quando a reencarnação for comprovada pela ciência, por mais que se demore, o catolicismo vai ter que aceitar, as religiões que não têm a reencarnação vão ter que aceitar, porque é ciência. Igual todas as religiões tiveram que aceitar que o Sol é o centro do sistema solar. Igual todas as religiões aceitam, algumas ainda não, a evolução, né? A evolução das espécies. Vão ter que aceitar, porque cada vez mais aparece mais prova. Então, quando a ciência comprovar o passe, todas as religiões vão ter que dar passe. Quando a ciência comprovar que somos imortais e que podemos nos comunicar de lá para cá, todas as religiões. E veja, a gente não tem direito autoral sobre a reencarnação, né? Apesar que a palavra foi criada por Kardec, ela já existia muito antes. Paligenesia dos gregos, metempsicose dos egípcios. Reencarnação é um fato, como o fato teve em todas as épocas. Então, o Espiritismo, quando a ciência comprovar, as outras religiões vão ter que aceitar esses fatos, porque não é questão de crença, é questão de fato, né? Ô, gente, eu não sei se eu compliquei mais, ou se eu ampliei o conhecimento de vocês. Eu fiz o meu máximo no sentido de tentar entender, tentar aprofundar, para vocês conhecerem mais aonde vocês meteram a cabeça de vocês, a crença de vocês, né? O conhecimento. Então o Espiritismo, ele vem ao mundo para mais uma vez reafirmar o que Jesus ensinou para os apóstolos dele, que é imortalidade da alma, sobrevivência, mediunidade e amor, que é, na verdade, o que a gente tem que praticar na nossa vida. Muito obrigado. É isso que eu tinha para apresentar hoje.